Olá, olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao canal. Essa é a aula 5 do Intensivão Simplifica, uma série de vídeos de revisão de matemática para o Enem 2023, tá bom? Então, se você ainda não assistiu nenhuma das outras aulas ou não assistiu a aula 4, vou deixar o link aqui em cima e na descrição também do vídeo, tá bom? É importante que você assista as outras aulas antes de assistir essa daqui. Bom, e a gente vai resolver as questões que faltaram, né, dessa prova do Enem. A gente já resolveu as questões de matemática básica, resolveu as questões de geometria. E agora a gente vai resolver as questões de probabilidade combinatória e algumas questões de função que teve, né, na verdade, na prova do Enem 2022 PPL, tá bom? Então são 6 questões que nos restam aí. Então já vamos começar a resolução, tranquilo? Já vai deixando o seu like no vídeo também, tá? É a nossa última aula de resolução, né? A próxima aula é aula de estratégia, né? Então, estratégia de prova, eu vou contar pra vocês alguns segredinhos, algumas coisas que ajudam bastante na hora de fazer a prova, tá bom? Então, vamos pra questão 1. Já dá pra ver que é uma questão que a gente vai precisar descobrir, né? Uma equação, chegar em uma equação. Então, vamos fazer a leitura, sempre começando pelo comando. Ó. Qual é a expressão do valor de V em reais na compra de bombons? Então, é uma expressão, a gente precisa chegar em uma delas aqui, tá bom? O chocolate é um dos alimentos mais apreciados e desejados do mundo. Contextualização. Uma loja especializada nesse produto oferece uma promoção para bombons que custam R$2. Então, o preço do bombom é R$2. E cada cliente tem X% de desconto na compra de X bombons. Então, você compra uma quantidade e você tem... o desconto é a quantidade que você comprou, tá bom? A promoção é válida para compra até 40 bombons, ou seja, tem um valor máximo de desconto de 40%, né? Tá aqui, ó, X menor ou igual a 40. E aí, como é que a gente vai chegar em uma dessas expressões? Esse é um macete que eu vou te dar agora, tá? Sempre que você vê questões cujas alternativas são equações, você vai substituir valores. É a forma mais rápida de você resolver essas questões, tá? Às vezes você tentar colocar por pares ordenados vai demorar mais tempo, é mais complicado. Então, substitui logo. A gente vai fazer, inclusive, né? Tem essa questão, tem essa outra questão, meio aqui de baixo também. Mas sempre que tiver equações nas alternativas, substitui. E aí, ó, a gente tem que um bombom custa R$2, né? Aí a gente vai jogar um valor simbólico. Suponhamos que eu compre 10 bombons. Então, se eu comprar 10 bombons, então eu vou multiplicar isso aqui por 10. E eu iria pagar R$20. Tranquilo até aqui? Só que aí, lembra, né, que a gente tem um X de desconto. Então, se eu comprei 10, eu vou ter 10% de desconto. E agora, ao invés de eu pagar R$20, 20 menos 10%, 10% de 20 é 2, né? Então, aí eu vou pagar R$18. Esse aqui já é um valor pra gente responder, pra gente substituir, ou melhor, né, na equação e ver, colocando o valor de x igual a 10, se vai dar 18. Então, a gente pode fazer isso aqui, ó, na letra A, ó. X ao quadrado. Então, nosso x é 10, então vai dar 100 sobre 50, aqui, ó, 100 dividido para 50. A gente sabe que vai dar 2. Então, essa alternativa não é. A gente vai substituir nessa letra B, ó. Aqui vai ficar, deixa eu colocar aqui, ó, letra B. 2 menos o nosso x, lembra que é 10, né? Então, vai ficar 10 sobre 50 vezes x, ó. 10 sobre 50 vai dar um valor decimal, ó. Repara que também não vai ser... Eu não preciso nem resolver, tá? Vai dar um valor decimal aqui e não é o que a gente quer. Na letra C, ó, a gente vai ter 2 vezes... O meu x é 10, então tá 2 vezes 10, menos 1 sobre 50... E aí, a gente vai ter o 10 ao quadrado, tá? 10 ao quadrado. Isso aqui, ó, vai ter 20 menos 10 ao quadrado é 100. 100 dividido por 50 é 2. Então, 20 menos 2 chegou no nosso 18, tá bom? Então, a nossa resposta seria aí, resposta letra C. A gente pode jogar um outro valor para confirmar se é, ou a gente pode continuar substituindo, tá? Porque é bom que você teste mais de um valor ou mais de um, pode ser que tenha mais de uma alternativa que dê para o 10, mas de repente não daria para outro. Então, a gente faz essa substituição rapidinho aqui, ó. O que seria 10 ao quadrado dá 100 dividido por 100? Ia dar 10, né? Ia ficar 10 menos 10 aqui, ia zerar. E aqui a mesma coisa, né? 10 ia ficar 10 sobre 100, ia dar 0,1. E isso aqui também ia ficar um número decimal. Então, nesse caso, só tinha uma alternativa mesmo. E a nossa resposta, a letra C.
tá bom? Então, esse já é um macete, já é uma estratégia. Sempre que você vê equações nas alternativas, substituir. Se a gente fosse fazer, né, uma equação a partir disso aqui, óbvio que a gente também ia chegar, mas às vezes é mais complicado, né, pra gente, a gente já vem respondendo várias questões e pensando como vai resolver para colocar isso aqui de forma algébrica, às vezes é um pouquinho mais chato de fazer, tranquilo? Então, substitui e acha a resposta correta quando tiver equações nas alternativas, tá bom? Vamos para a nossa questão 2, antes de ir, né? Mais uma vez, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like nesse vídeo, né? A gente tem feito aí, essa já é a 5ª aula da revisão, né, do Intensivão Simplifica. Estou tentando aí te ajudar o máximo possível para que você consiga acertar mais questões na prova do Enem 2023, tá bom? Então se inscreve no canal e deixa o like. E vamos para questão número 2, ó. Seja o domínio de uma função, então essa a gente já vai estar falando de domínio. E ele quer que a situação representada, a gente quer saber qual vai ser esse domínio, então, ó. Então, vamos ver qual é essa situação. A trajetória de uma pessoa que pula de um andaime até o chão é descrita por uma função, sendo que x e y é medidos em metros, conforme mostra a figura. Então, tá aqui. E lá vem, ó, seja que dê o domínio da função, como definida na figura, para que a situação representada. Então, eu preciso que essa situação aqui, né, ele tem um ponto que ele pula e termina em outro, né? Eu preciso descrever essa trajetória, né? O que acontece nessa figura em termos do domínio, né? Então, revisando basicamente, ó, quando a gente fala de domínio de uma função, a gente tá falando dos valores de x, tá bom? A gente vai querer saber quais são esses x. Normalmente x pertence a reais, às vezes tem algumas restrições, que é o caso dessa figura aqui, e a gente vai ver quais são essas restrições, ó. É uma parábola, né, de concavidade para baixo. Só que aí repara, né, que o movimento, ele não começa na nossa primeira raiz, né, na raiz 1, no x1, que seria aqui, por exemplo. E aqui seria o nosso x2, né, que é o ponto onde a função toca o eixo de y, a gente chama de x1, que é as raízes da função, né. E aí ele não começa aqui, né, a trajetória descrita pelo domínio começa aqui, ó, com o meu y, né, isso aqui a gente sabe que é o y, tá aqui, com o meu y igual a 10. Então, quando o meu x aqui, ó, é 0, o meu y é 10. 10 ou 1, né? E aí, a gente tá começando o nosso domínio com x igual a 0, tá bom? E aí, o nosso x, ele vai continuar aumentando, vai aumentar, e ele termina num trecho que é o x2, né? Então, ele vai e vai até o x2. Então, os nossos valores de x estão nesse intervalo, e aí a gente vai ver onde é que isso está nas alternativas, tá bom? Isso é mais uma questãozinha da gente conseguir fazer essa interpretação mesmo. E aí a gente analisaria as alternativas, ó. Ele está dizendo que o domínio seria só x2, e dizendo que x2 é a raiz positiva, então ele está me dizendo que o domínio seria só esse valor aqui, e não é verdade, né? A gente precisa descrever esse movimento todo. Então, essa alternativa, não. A letra B, ele tá dizendo, ó, que x pertence aos reais, tá o quê? O x, ó, ele tá entre 0 e entre o x2, que foi exatamente isso que eu tava explicando agora, né? O x, ele começa aqui no 0, que é o valor, e aí ele vai até o x2, né? Ele tá entre 0 e x2, sendo x2 a raiz positiva. Então, a gente dá um check nesse daqui, que seria a nossa resposta já, né? A resposta letra B. E a letra C tá me dizendo que x pertence a reais, só que ele tá dizendo que o x, ó, ele tá entre as raízes. E aqui é uma raiz negativa e aqui é uma raiz positiva. Só que o nosso movimento em questão, né, a trajetória, ela começa com x igual a 0. Então, também não seria essa resposta. Essa aqui tá dizendo, ó, que o meu x é maior que 0. Só que aí eu estaria admitindo valores, por exemplo, como 2,5. E eu sei que essa trajetória acaba no x2. Também não seria essa resposta, tá? E o E tá dizendo que x pertence a reais, não seria todos os valores, né? E a gente sabe que tem algumas restrições. Então, a nossa resposta fica aí. Resposta, letra B. Tranquilo? Uma questão também aí de função de segundo grau. Eu não disse a um nível de dificuldade dessas questões, né? Por ser de equação de segundo grau, né? Essa questão aqui é uma questão média para difícil, tá? Vai depender aí da forma como você ia resolver. E essa questão 2 também é uma questão difícil. Tá bom? Vamos para a nossa terceira questão. Vai deixando o seu comentário se você ficou com alguma dúvida.
né? Se você quer que eu explique alguma coisa melhor, eu vou responder todas elas nos comentários, tá bom? Vamos para a nossa questão 3. É uma questão, ó, já dá para ver, de intervalos, então a gente vai ter que analisar alguns intervalos. Então, vamos lá fazer as nossas observações. Começando sempre pelo comando da questão, né? Ó, as classificações de Valéria e Bianca. Então, eu vou estar observando aí valores de Valéria e Bianca. Vamos ler a questão toda, né? Um gerente de uma loja de roupas resolveu avaliar o desempenho dos seus clientes, o número de vendas, e aqui é uma contextualização, né? E aqui tem a classificação, ó, N1, N2, e aqui os valores de venda, né? De 0 a 4.000, 4.000 a 7. Só que a gente tem algumas observações aqui, ó. Esse colchetezinho, né, aqui é intervalo fechado. Quando ele vem assim, intervalo aberto. O que significa isso? Que é de 0, maior ou igual a 0, e menor ou igual a 4.000. Quando a gente tem esse colchetezinho aqui aberto, né, para o outro lado, então são valores maiores que 4.000, mas o 4.000 não está incluso aqui, tá? E fechado em 7.000, menor ou igual a 7.000. Era isso que basicamente você precisava saber para resolver essa questão. E aí ele diz, ó, no último mês, Valéria vendeu, na verdade, né, um valor de 10.000 e Bianca vendeu 35 a menos. Então, a gente tem um pouquinho de porcentagem aí. Então, Valéria, 10.000, né, vamos colocar logo o valor de Bianca, 35 a menos, significa que Bianca vendeu 65% desse valor. Então, como a gente tá falando de 10.000, 65% seria 6.500, tá bom? Então, Bianca vendeu 6.500 reais. Tranquilo? Se ficou confuso para você o que eu fiz agora, tem a aula 2, se eu não me engano, é aula 2 de porcentagem aqui. Então, volta lá na aula, que eu faço essas coisinhas aqui mais devagar, né? Um pouquinho mais devagar. Mas, enfim, aí agora a gente vai ter que achar esses valores dentro desses intervalos. Fica mais tranquilo, né? Vamos ver onde é que tá o 10.000, ó. Seria aqui? Não é, ó. Repara que isso aqui é intervalo aberto. É maior que 10.000, menor ou igual a 20. Estaria aqui, ó. Aqui seriam valores maiores que 7.000 e menor ou igual a 10.000, ó. Tá fechado. Então, Valéria tá em N3. A gente já eliminava essas daqui, ó. E Bianca, 6.500, então a gente vai dar uma observada onde é que tá, né, o 6.500. Aqui é aberto, né? Então, o único que se enquadra aqui seria o N4, né? 6.500 está entre 4 e 7.000. Então, N3 e N4, resposta aí, letra D. Tranquilo? Essa é uma questão fácil, de fácil para média, né? Vai depender um pouquinho aí de como as pessoas resolveram, mas essa é a ideia, tá bom? Mais uma vez, deixa o seu like no vídeo, é muito importante, tá? Para que o YouTube entenda que é um vídeo importante e entregue para mais pessoas. E se você não é inscrito no canal, se inscreve. Pronto, agora a gente vai resolver, né? Nós resolvemos essas 3 questões aqui, são questões de funções, né? É aqui sobre domínio, essa aqui com a equação que a gente precisava achar, né? Uma equação do segundo grau. Domínio, e aqui um pouquinho mais de intervalos, né? De função, de valores, enfim. E aqui agora a gente vai partir para 2 questões de probabilidade que caíram nessa prova, tá? Lembrando que normalmente as questões de probabilidade no Enem são questões médias ou difíceis, tá bom? Raramente vai ter aí uma questão de probabilidade que seja considerada uma questão fácil, tá bom? Normalmente são questões de média para difícil. E a gente, se você não domina muito bem probabilidade, já é uma estratégia de prova você deixar para resolver essas questões por último. Se você não domina, claro, o assunto, né? Se você vê que você sabe responder, você responde aí logo de cara. Mas, vamos lá. Normalmente, quando eu vejo essa palavrinha aqui já na questão, eu deixo ela por último. Tranquilo? E aí, como a gente já tá sabendo que é uma probabilidade, vamos dar uma lida nessa questão, ó. 7 países americanos, e aqui estão eles, né? E 7 europeus. Então, eu tenho 7 europeus e 7 americanos. Ó, decidem criar uma comissão. Ó, sempre que a gente vê essa palavra comissão, fica atento, porque normalmente a gente vai precisar fazer combinações, tá bom? Com representantes de 8 países, objetivando criar políticas de incentivo e blá blá blá. Na hipótese de criação da comissão, seriam escolhidos aleatoriamente 4 representantes das Américas e 4 europeus, não podendo estar na comissão 2 representantes de um mesmo país, ou seja, não pode se repetir, né? Basicamente é isso que a questão está dizendo.
E aí, qual seria a probabilidade de o Brasil pertencer, Brasil e França, né? Brasil e França pertencerem a essa comissão. Então, por onde é que a gente começa, tá? Só a gente vai lembrar da definição de probabilidade por enquanto, ó. Probabilidade é o número de casos, digamos, favoráveis, ou aquilo que a gente quer, né? Vamos estar aqui favoráveis, barra aquilo que eu quero, que normalmente tem alguma restrição, e o número de casos possíveis, né? Sem essas restrições. Então, ó, a gente tem 7 países americanos. Deixa eu colocar aqui, ó, os americanos. São 7. E a gente precisa escolher 4, né, para formar essa comissão. Então, a gente pode começar com os casos possíveis. A gente vai, por enquanto, deixar, que é o que a gente quer, na verdade, né, Brasil e França de lado um pouquinho. A gente vai logo calcular as possibilidades, né, possibilidade total. Que seria o quê? Eu tenho 7 países americanos e eu preciso escolher 4. Então, eu tenho 7 e preciso escolher 4. A ordem não importa, tá? Não faz diferença. E eu não posso repetir, né? Que não pode ter 2 representantes de um único país. Então, eu vou ter uma combinação de 7, 4x4. Tá bom? Eu tenho 7 países, quero escolher 4. Como é que a gente resolve isso? Aqui vai ficar 7 fatorial, dividido por 4 fatorial. E 7 menos 4 dá 3 fatorial, né? E aí a gente vai expandir esse 7 até o menor, né? Que é 3, tanto faz. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, ou a gente pode parar no 4 mesmo. E aqui embaixo seria 4 fatorial. 3 fatorial é 3, vezes 2. E aqui a gente pode cortar esse 4 fatorial com 4 fatorial. 3 vezes 2 é 6, eu corto com esse 6 também, ó. Então, 7 vezes 5, 35. Isso? Isso. 7 vezes 5, 35. E aí a gente sabe, vai fazer esse mesmo caso para... Então, esse nosso 35, né, seria a quantidade que é possível escolher para o Brasil, no caso para os americanos. E aí o cálculo seria feito da mesma forma para os países europeus, tá? Então, aqui embaixo, nas nossas possibilidades, deixa eu colocar só outra cor, né? A nossa probabilidade ia ficar aqui, ó, 35 vezes 35, tá? Por quê? Porque é a possibilidade de acontecer no Brasil e na França, tá? É simultâneo, então a gente tem que multiplicar esses valores, tá bom? E agora os casos favoráveis. Qual que é a nossa, digamos assim, a restrição que tem, né? Dos 4 que a gente pode escolher, que a gente quer escolher, ó, 4 países que a gente quer escolher, um deles tem que ser o Brasil. E a mesma coisa para os europeus lá, né? Os 4 que a gente tem que escolher, um deles tem que ser a França. E aí, ó, se são 7, um eu já tenho que ter aqui, então vão me sobrar 6 para que eu possa escolher 3. Então, da mesma forma, a gente vai fazer uma combinação 6, 3 a 3. E aí eu vou achar essa e eu vou multiplicar por essa também, né? Iria ficar ao quadrado, pode fazer também. Mas como a gente já fez multiplicando os dois aqui, então a gente vai calcular aqui, ó. A nossa combinação de 6, 3 a 3. Lembra da fórmula lá, ó. 6 fatorial. 6 menos 3 dá o 3 fatorial, vezes o próprio 3 fatorial. E a gente expande esse 6 aqui, ó. 6 vezes 5 e o próprio 3. 3 fatorial eu já vou colocar como 6, tá? Então, corta esse com esse. Eu sei que 5 vezes 4 dá 20. Então, eu tenho 20 para os países americanos e eu vou ter 20 para os países europeus. E eu sei que vai ser 20 vezes 20, por causa desse conectivo aqui, ó, tá, gente? Por causa do E. Então, eu vou estar sempre multiplicando. E aqui agora ficou mais fácil, né? A gente pode simplificar, dividir todo mundo por 5, né? 20 dividido por 5 vai dar 4 nos dois casos. E 35 dividido por 5 vai dar 7. E aqui vai dar 7 também. Então, ó, 4 vezes 4, 16. E 7 vezes 7, 49. Então, essa é a probabilidade de que Brasil e França pertençam à comissão, ó. 16 sobre 49 avos. Então, a nossa resposta tá aqui na resposta letra E. E essa questão, como eu tinha falado, né, é uma questão difícil, né? Vamos para a questão número 5. Mais uma questãozinha de probabilidade, mas essa aqui é uma questão média.
Mas vamos lá, ó. Vamos começar do comecinho, porque eu já sei que eu quero a probabilidade desejada, tá? Ó, um curso preparatório para concurso tem 2 turmas, do total de alunos, 54% são da turma A, e significa que 46 é da turma B, né? Mas então, a direção do curso decidiu pagar um bônus salarial aos professores dessa turma, de acordo com a probabilidade de um aluno do curso, escolhido ao acaso, ser aprovado no concurso. Foi estabelecida a tabela que indica o bônus seria definido, como o bônus seria definido. E aqui está os valores das probabilidades e os bônus, né? Ó, para calcular a probabilidade desejada, foi aplicado um simulado anterior ao concurso. Nele, o percentual de aprovados da turma A foi 25% e a aprovação da turma B, ó, 40% para a turma B. E aí, é probabilidade, mas quando a gente calcular essas porcentagens, a gente já vai ter o valor. É uma questão um pouquinho mais fácil, né? Então, ó, turma A, vou colocar aqui, ó, na nossa turma A, eu sei que era 54%. Então, eu tenho lá 54% de um valor que eu não sei. Poderia colocar X aqui, mas eu não vou colocar porque não precisa. A gente está calculando porcentagem de porcentagem, ó. E desses 54%, eu sei que 25 foram aprovados. Então, 25 sobre 100. Tranquilo. Se a gente realizar essas multiplicações, a gente vai achar a porcentagem de aprovados, tá bom? Essa probabilidade. Então, a gente vai fazer essa continha, né? 54 vezes 25. 54 vezes 20 daria 1080, porque é 540 vezes 2, 1080. E 540 eu dividiria por 2, que dá 270. Então, seria 1080 mais 270. 0, 5, vai 1. 1.350. Você pode fazer essa continha na mão mesmo, tá? Tranquilamente, se você não conseguir fazer assim. E aí, a gente tem 100 e 100. O que é que a gente vai fazer, né? Eu vou precisar deixar um 100 desse, porque porcentagem é uma fração por 100. Então, ó, eu vou dividir esse número aqui por 100. Eu vou sair com esse zero e vai ficar uma casinha aqui, ó. Então, é 13,5 por 100. Ou seja, 13,5%. Tranquilo? E aí, a gente vai fazer a mesma coisa para a turma B. A turma era 54, né? Então, eu sei que o restante é 46%. O índice de aprovados aqui foi maior, né? Foi de 40%. Então, eu coloco aqui. E vou calcular isso aqui, ó. 46 vezes 4. 4 vezes 4, 16, daria 160. Mais 24. 184. E aí, a gente coloca um zerinho. Da mesma forma, né? Ó, 100 vezes 100. Esse número aqui, eu vou voltar 2 casas, porque eu vou dividir ele por 100, tá? Então, eu vou ficar com 18,4 por 100, que nada mais é que é 18,4%. E aí, para eu saber o índice de aprovação, eu só vou multiplicar esses dois. Multiplicar não, né? Perdão, somar esses dois para eu saber qual foi a porcentagem, né? A probabilidade deles serem aprovados. Então, 18,4 mais 13,5, ó. Vai dar 9, 11, vai 1, 3, 31,9. E agora eu só vou aqui na tabelinha e ver onde é que tá esse intervalo, né? 31,9. Ele tá... Opa, aqui não, né? Aqui é 35. De 20 a 30, ele tá nesse intervalozinho aqui, né? Menor do que 35. Então, seria a nossa resposta letra C, tá bom? Então, essa é uma questão média, né? Não é tão difícil. Ela é mais um pouco de porcentagem do que, de fato, de probabilidade, porque ele já deu as probabilidades, né? Então, ela é um pouquinho mais fácil. E vamos resolver a nossa última questão, que é uma questão de um assunto, digamos assim, que não é habitual de cair no Enem, tá? Às vezes, em uma prova vai cair aí assuntos que nem sempre caem, que aí tá matrizes, funções trigonométricas seria um deles, né? São assuntos que normalmente não caem, se repetem assim a cada 2 ou 3 anos, tá? E matriz é um deles. Então, vamos fazer a leitura do enunciado completo, ó. Uma faculdade oferece 2 cursos diferentes na área de humanas. Para o aluno ingressar nesses cursos, o vestibular contém provas objetivas e redação. E a nota final do candidato é a soma dessas notas, utilizando os seguintes critérios de peso. Então, ó, para as questões objetivas,
peso 1 para o curso 1 e peso 1 para o curso 2. E na redação, peso 2 para o curso 1 e peso 3 para o curso 2. Um candidato que concorre aos 2 cursos obteve nota X nas questões objetivas e nota Y na redação. Para analisar sua nota para o curso 1 e o curso 2, o candidato representa sua nota com o produto de matrizes. Lá vai ele, ó. É mais fácil calcular, né? Vai entrar cada pérola. E aí, tem os P's. A matriz B seria as notas obtidas pelo candidato. E a matriz resultante é uma matriz AB, que é uma matriz coluna. E aí a gente teria que lembrar que a matriz coluna só tem uma coluna, né? Não é muito difícil deduzir isso. E aqui, ó, na primeira linha tem a nota final para o curso 1. Então, eu sei que lá na minha matriz final, ó, o que é que eu tenho? Vou ter uma matriz aqui, né? Vou multiplicar pelas minhas notas. E aí eu vou ter uma matriz coluna que vai me dar, ó, na primeira linha eu vou ter a nota do curso 1. Vou colocar aqui, ó, curso 1. E eu vou ter a nota do curso 2. É basicamente isso que ele tá dizendo, né? E aí ele quer saber qual vai ser essa matriz aqui que vai representar o resultado final desse candidato, tá bom? Então, vamos ver as informações que a gente tem, ó. A prova, vamos colocar aqui, ó, curso 1. A gente tem o curso 2. E para cada um a gente tem prova objetiva e a gente tem a redação. E aí, ó, pro curso 1, ele tá me dizendo que questões objetivas, peso 1 para o curso 1, então objetiva peso 1, e peso 1 para o curso 2, 1 e 1. E a redação tem peso 2, e aqui peso 3. E aí a gente pode calcular, né, ele teve uma nota X nas questões objetivas e Y na de redação. E aí a gente pode calcular qual vai ser a nota final dele, né? Se ele teve X nas questões objetivas e Y na redação, né? E aí, ó, para calcular no curso 1, aqui ele tirou X, tem peso 1, então vai ser X, mais a nota de redação vezes o peso, né? Então, X mais 2Y. E para o curso 2, mesma coisa, X, porque tem peso 1, e a nota que ele tirou em redação tem peso 3. Então, ó, a nossa matriz que vai ter o resultado vai ter isso aqui, ó, X mais 2Y e X mais 3Y. E aí a gente pode testar aqui qual seria a que vai me resultar isso aqui, né? Multiplicação de matrizes, né? Então, a gente vai pegar a linha e multiplicar pela coluna. E isso vai me dar a primeira linha, né? Então, aqui seria X, ó, mais 1 vezes Y, Y. X mais Y. Isso aqui eu já posso eliminar porque eu quero X mais 2Y. Então, a letra A não é. Ó, na letra B, vou fazer aqui do lado, teria X, ó, mais 2 vezes o Y. Então, 2 vezes Y, 2Y. Na segunda linha, eu teria 1 vezes X, X, mais, ó, 3 vezes Y. 3Y, ó. O meu resultado tá aqui, então a gente já achou aqui na letra B, que seria a nossa resposta, a gente não precisava testar em nenhuma outra. Tranquilo? Então tá aí as nossas 6 questões que faltavam, né, de resolver da prova do Enem PPL. Então se você curtiu todas essas resoluções, novamente, deixa o seu like, se inscreve no canal. Só que o Intensivão Simplifica não acabou ainda, tá? A gente tem mais uma aula antes da prova de matemática, que vai ser uma aula aí mais com estratégias e simplificações que eu vou trazer para você, tá? Dicas que vão te ajudar a acertar mais questões. Então se inscreve para não perder essa próxima aula, tá bom? E até lá!